Olá, queridas, graça e paz. Amém. Hoje é uma noite muito especial que o Senhor preparou para nós. E eu creio, queridas, que quando Deus colocou no coração da nossa pastora, para nós estarmos fazendo... Traz a minha toalhinha, Beverly. Eu sei que eu vou precisar da toalha, tá? Eu não sei você, mas eu sempre preciso de uma toalha. Porque acontece um rio aqui que transborda, e transborda nos olhos, sabe? Esse rio transborda muito pelos olhos. Eu preciso realmente sempre ter alguma coisa. Mas, queridas, eu creio que quando o Senhor colocou no coração... Ah, Beverly, está aqui, querida, está aqui. Desculpa. Quando o Senhor colocou no coração da nossa pastora esse culto de mulheres... Quando o Senhor começou a ministrar para ela, porque quando ela veio falar comigo, ela já sabia mais ou menos o que ela queria, ela já tinha no coração, ainda não definido um tema, mas o assunto que a gente iria trabalhar, ela veio falar comigo. E foi tão bom, porque era exatamente isso que eu estava sentindo no meu coração. Sabe, aquele desejo no coração de nós tirar um tempo para a gente falar de cura, para a gente falar de quem Deus é, para nós nos encorajarmos umas às outras. E eu creio, eu tenho convicção que nesta noite, o Espírito do Senhor, Ele quer fazer coisas na nossa vida. O Senhor vem, queridos, para olhando dentro de nós. E todas as vezes que Ele olha dentro de nós, Ele sabe exatamente aquilo que precisamos. Exatamente aquilo que vai glorificar o nome dele na nossa vida, amém? E este tema que está em Eclesiastes 11, capítulo 11, verso 1, ele diz: lança teu pão sobre as águas e depois de muitos dias você o achará. Agora eu vou falar, você vai repetir essa primeira parte do versículo, vamos lá? Lança o teu pão sobre as águas... E depois de muitos dias, você o acharás. Aí o versículo 2 diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Queridos, Deus falou muito no meu coração sobre esta palavra de lançar o teu pão sobre as águas. E aqui logo nesse versículo, nós parar um pouquinho para ficar atenta. O passo seguinte, depois de lançar esse pão sobre as águas, ele vem falando de repartir, compartilhar, distribuir. E vocês ouviram a pastora Ana dizer que ela criou um grupo de mulheres. E qual é a intenção? Obrigada, querida. E qual a intenção, a finalidade desse grupo? Compartilhar, repartir, distribuir. Num tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, queridos, nós somos uma geração privilegiada. Porque o que está acontecendo nesses dias, o que temos tendo experiências com Deus nesses dias, o que o Senhor nós estamos vendo Ele fazer na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, na vida das pessoas ao nosso redor, são coisas muito maravilhosas. E o Senhor vem falando, reparte. Aquilo que você tem, eu acho muito lindo. Todas as vezes que alguém chega diante do Senhor, todas as vezes que Ele vai fazer alguma coisa extraordinária, todas as vezes que o céu vai ser ligado na terra para que algo sobrenatural aconteça, você sabe qual é a pergunta? O que você tem na sua mão? O que você tem aí? Eu quero já colocar no seu coração, você começa a pensar, o que você tem para que o milagre possa acontecer? Deus poderia muito bem fazer tudo sozinho, Ele é Deus. Mas Ele quer parceiros de milagre.
Ele quer que você possa dizer assim: Senhor, o Senhor falou comigo, eu tomei passos de fé, e aquilo pouco que eu entreguei nas mãos dele, olha o que Deus fez, olha o que Jesus fez. E aí nós podemos pensar com Jesus lá no meio de uma multidão, 3 dias sem comer. Gente, era muita unção, era muita presença de Deus, estava muito glorioso. Porque, seja bem sincero comigo, você já fez jejum de 3 dias? Pois é, o negócio é hard. Agora, uma multidão ficou 3 dias num deserto, no ermo. Aí Jesus chega para os discípulos e fala assim: olha, 3 dias a multidão está comigo, e se eu despedi-los, eles podem desfalecer pelo caminho. Providencia alimento, providencia algo. Não deixe eles saírem vazios, enfraquecidos. E aí os discípulos falam: ah, Senhor, dinheiro vai precisar de muito dinheiro para comprar. Senhor, se for, imagina ele falando, se nós ainda for na cidade, voltar, quanto mais tempo vai demorar? Ele começa a ver logicamente todos os motivos, humanamente falando, que não teria como alimentar aquela multidão. Mas chega alguém e fala: encontramos um menino e ele tem um lanchinho, ele tem alguma coisa. E aí chega nas mãos de Jesus. E aí você já sabe o final da história. Quem somente observa o vento, nunca semeará. Enquanto eu fico somente olhando na vida das outras pessoas, eu fico olhando, até admirando o que está acontecendo em outros lugares, mas não tomo atitudes, eu não recebo para mim aquela palavra. Queridos, eu não sei, você deve ter percebido, dessa forma tão suave, tão linda que o Espírito de Deus está falando nessa noite. Você viu o que a pastora Jússi orou aqui? Você viu o que ela falou? Você entendeu a palavra que foi liberada no altar nessa noite, querida? Uma entrega, uma oferta e uma bênção na nossa direção. São coisas muito extraordinárias, muito tremendas que Deus faz o tempo todo, mas muitas das vezes nós não estamos 100% absorvendo aquilo que Ele está fazendo, aquilo que Ele está falando. Nós não podemos ficar apenas observando. Ele está dizendo que nunca semeará. Mas acontece, sabe o que acontece com aquele que nunca semeia? Ele fica olhando para as nuvens e também não chega a colheita. Nunca cegará. E o Senhor tem uma palavra para nós. Ele fala: você não sabe o caminho do vento, você não entende como as coisas acontecem, você não sabe como um milagre é gerado, você não sabe como um bebê é formado no ventre de uma mãe, e porque você não sabe, você não pode repousar. Ele está falando: fica atenta. Fique atenta, o milagre pode acontecer a qualquer momento. O toque sobrenatural pode acontecer num passo de fé que você menos espera. E é isso que o Espírito de Deus, ele vem falando para nós o tempo todo. Ele vem como que acendendo luzes dentro de nós, porque o salmista fala assim: é Ele que acende as lâmpadas, Ele traz luz para as minhas trevas. O que é trevas? É aquilo que eu ainda não sei. São pontos de sofrimentos na minha vida que eu ainda não entendi, que eu ainda não tenho uma revelação de como vencer. Então vamos lá. Isaías, no capítulo 30, verso 23, diz assim, Isaías 30, 23. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. Repita comigo. Então o Senhor te dará chuva sobre a tua semente. Presta atenção. Sobre a tua semente com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia. Uma promessa de Deus. Uma promessa daquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Quem vai dar chuva para gerar a semente é o Senhor. E se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Queridos, vamos pensar um pouquinho no contexto com que essa palavra foi escrita, para que as pessoas daquela época, como eles entenderam essa palavra. Em Israel se fazia o pão de trigo e cevada.
A comida era basicamente grãos e se comia todos os dias. E ainda fala assim, as pessoas que tinham mais condições financeiras se comiam trigo, se eu não me engano. Trigo, acho que eu anotei aqui mais para baixo eu vou estar vendo. E tinha alimentação das pessoas com menos recursos, mas que também eram base da comida, era grãos. As pessoas de todas as épocas, eu não sei, ou você já percebeu, que principalmente quando estamos de TPM, o que acontece conosco? A gente pensa muito em comida, não pensa? Pensa em doce, em bolo, em sorvete, chocolate, não é isso? Então, queridos, se a gente for observar, as pessoas de todas as épocas, elas eram apaixonadas por comida. E comida já causou tantas coisas que muda destino. Porque se você lembrar da história de Jacó e Esaú, Jacó compra o direito de primogenitura, que era algo muito especial, era ter direito a algo muito tremendo, uma bênção especial da parte do pai, era receber uma chave do céu que ia mudar a sua vida. E Jacó, ele já tinha um irmão mais velho. Olhando assim, não tinha possibilidade dele ser aquela pessoa que ia se apropriar daquela bênção. Quantas vezes nós ficamos olhando pessoas tão abençoadas, tão tremendo, com tantas coisas, a gente olha, uau, que maravilha, mas parece que ela não valoriza muito. Para ela estar acostumado, não liga muito, eu não sei, uma tendência a acomodar. E aí, só um parênteses assim, nessa época de pandemia, vocês sabem que aumentou muito, muito, muito o índice de violência doméstica, não é? E as denúncias foram muito intensas, e aconteceu coisas terríveis. Você acredita que uma mulher, aqui em Manaus, com uma família abençoada, com homem de Deus, com filhos de Deus, estava tudo lindo, aquela família de você olhar e uau, que coisa maravilhosa. Sabe o que ela fez? Ela cansou da família, cansou dos filhos, cansou do marido, cansou de todo mundo e foi embora. E quando o marido volta, chega em casa, está os filhos adolescentes, uma filha preciosa, menina de Deus, uma família linda, sozinha, porque a mãe cansou. E aí sabe o que eu fico pensando? Igual Esaú. Ele tinha o direito, ele estava na bênção, era tudo para ele, mas ele não deu valor. E aí Jacó, eu acredito que ele ficava matutando de dia e de noite. Mas Senhor, eu preciso, eu quero isso para mim, eu quero essa bênção, eu quero essa palavra. E de tanto perseguir a bênção, ele ficou o tempo todo, até que essa bênção então é vendida. E é vendida por um prato de lentilha. O que acontece? Repita comigo, comida. Querida, alimento. Sabe, tem momentos que o estômago parece que ele que toma o lugar da mente. Isso desde que o mundo é mundo aconteceu. A moeda de troca para se comprar direito de primogenitura foi um prato de lentilha. E se a gente pensar mais um pouquinho e lembrar como tudo começou, lá num jardim, num lugar perfeito, num lugar que o próprio Deus vinha conversar com os teus filhos, num lugar que tudo era tão maravilhoso, aonde desanda as coisas, queridos? Comida, alimento. É uma crise assim, que existe uma tendência no ser humano de se deixar levar muito, muito, muito por alimento. Quando Jesus, ele vai falar de uma forma para capturar o nosso entendimento, nosso coração. O que ele fala? Eu estou na porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar. Eu vou cear com você, mas você vai cear comigo. E agora Jesus está falando também de alimento. Quando ele ensina a oração, Senhor, ensina-nos a orar. E começa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. E ele vai falando, e depois uma das primeiras frases, o pão nosso, alimento. E aí por que então nós vamos ver tantas vezes esse contexto levando para o alimento, importância de alimento? Multidões chegavam para Jesus depois que viu que ele poderia sustentá-lo com pão real. E ele dizia, ele sabia quem estava ali, porque precisava de um milagre. Ele sabia quem estava ali, porque queria ser a sua vida transformada. E ele sabia quem somente queria usufruir da bênção, comer alguma coisa, comer um lanche especial.
Quase 80% das terras naquela época eram terras de deserto, eram terras muito secas. Então não havia essa abundância, essa fartura de alimento como nós temos, e principalmente no Brasil, que nós vivemos numa terra abençoada, queridos. Nós vivemos num lugar próspero. O Senhor tem assim o melhor da terra para nós, amém? Muitas pessoas que chegam de outros países e quando vê a nossa fartura de peixe, de fruta, de alimentos, eles ficam impactados, eles ficam maravilhados de ver tudo que o Senhor tem nos dado. Então, escute só, naquela época, as pessoas se alimentavam apenas 2 vezes por dia, em época de abundância, em época de fartura. Quando a colheita tinha sido muito boa, 2 refeições diárias. Em época de crise, em época de escassez, apenas 1 refeição diária. Comer carne ou um alimento farto era somente em momentos de celebração, em dia muito especial. Isaías 32, verso 20, ele está falando de semeadura, e ele fala: bem-aventurado vós, os que semeais junto a todas as águas. Vai prestando atenção nessa palavra, queridos, que eu sei que o Senhor quer trazer revelação ao nosso entendimento. Israel tinha 2 períodos de chuva, e desses 2 períodos vinha a chuva serôdia, que era aquela que poderia cair esporadicamente, só um pouquinho numa determinada época do ano, e tinha a chuva temporã. Na época, quando então acontecia esses pequenos períodos de chuva, principalmente nas primeiras chuvas, aquela terra que era sequíssima, dura feito pedra, ela ficava úmida, a terra ficava mais úmida, e em alguns lugares elas até empoçavam, faziam poças. Nessas poças, escute só, era o lugar onde se recebiam a semente. Por quê? Na terra dura não tinha como se semear, porque se plantasse não tinha como produzir. A colheita, em época de colheita, era momento de grande comemoração. Era muito especial, reunia muitas pessoas para a colheita. Mas quando aquela colheita acontecia, e dependendo de como era a colheita, que eles não tinham supermercados, não tinham outros lugares para comprar, não tinham os atacados para comprar, cada um produzia o seu próprio alimento. Se essa colheita fosse escassa, significava um ano inteirinho de escassez. Um ano inteiro que iriam passar muita dificuldade. Essa terra úmida. E depois de um tempo, não tinha onde comprar. Escute bem, preste bem atenção. Digamos que houve uma colheita, as pessoas guardavam o grão, estocavam, faziam o seu próprio alimento. Mas chegava uma época que, independente de celeiro cheio, celeiro vazio, precisava ser tomado uma decisão. Precisava que parte desses grãos, que eram o pão, que era o alimento, que seriam o sustento da família, ele precisava ser reservado para continuar sendo semente, para no momento apropriado ser lançado na terra. Então você imagine, vamos pensar numa família que olhava e via cada vez menos essa quantidade de grãos, e muitas das vezes algumas decisões drásticas tinham que ser tomadas. E muitas das vezes, de repente, eles teriam que fazer jejum. Deixar, não sei, talvez um dia, não sei quantos dias, mas precisava de um jejum para que aquela semente não fosse para o prato, porque tinha uma finalidade para aquela semente. E esse pai de família, essa mãe, eles tinham que tomar essa decisão drástica, uma decisão difícil, porque era uma decisão que iria garantir depois o sustento da família durante o ano inteirinho. Era algo que ele precisava tomar essa decisão por conta de coisas que era o que ele pensasse naquele momento iria fazer a diferença na vida da família dele. Sabe, amada, às vezes nós vamos passar por situações que nós vamos ter prejuízo naquele momento. Nós vamos passar por situação que nós vamos ter que tomar decisões momentâneas que as pessoas não vão entender. Nós vamos ter que passar por momentos que o Senhor vai colocar convicções dentro de nós, e que você vai entender, aquela semente era da família? Era. Aquela semente eles trabalharam, plantaram, cultivaram, era o pão da família? Era. Mas era através daquela semente que ele tinha que tomar uma decisão de subsistência. Através daquela semente que ele iria mostrar
que ele precisaria colocar fé em ação, uma atitude. Lance o teu pão sobre as águas. Se você quiser comer dessa semente, vai ter uma refeição. Aquela mulher que saiu de casa, provavelmente eu não falei com ela porque ela não quis conversar, mas provavelmente ela foi em busca de alguma coisa, de um prato de refeição momentâneo. Ela foi em busca de para que eu vou passar escassez, para que eu vou esperar, se eu posso viver agora um sonho de repente, de receber, sei lá, de propostas, declarações de amor, de dizer que ela é maravilhosa, dizer que ela é linda, de não ter compromisso com a casa, de não ter compromisso com o filho, de ser livre, leve, solta, apenas com bom dinheiro no bolso. Eu quero falar para vocês, amadas, nesta noite, que muitos momentos na tua vida, o Espírito de Deus vai te levar a pontos, Ele não vai te obrigar. Repita comigo: o Senhor não vai me obrigar. Repita de novo com fé: o Senhor não vai me obrigar. Mas eu vou precisar aprender a dar passos de fé. Amém, queridas? Escolher apenas uma refeição. Optar por uma escolha de fé. Jejuar por um dia. Jejuar por alguns momentos. E saber que vai vir chuva do céu, que vai fazer regar a tua semente. Sabe, queridos, eu quero compartilhar algo com vocês. Uma vez, logo que eu cheguei em Manaus, nós estávamos passando por uma crise financeira muito grave, muito grande, um momento muito difícil. E nesse momento de crise eu participava de uma igreja, e nessa igreja tinha uma vez por ano um culto especial. E esse culto se chamava Noite da Joia. Não era para você ir com joias, porque você iria escolher algo e você entregava ao Senhor. Então as pessoas que trabalhavam e estavam bem, reservavam uma melhor oferta, pessoas davam carros, pessoas davam terrenos, pessoas faziam loucuras de fé. E naquele clima de fé, debaixo daquela convicção, debaixo daquela algo que Deus estava falando comigo, mas assim, eu vendo as outras pessoas. Não ficou ninguém no altar desesperado falando, não ficou ninguém me obrigando, mas naquele momento veio algo muito poderoso no meu coração. E uma voz falava assim: eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer algo para que o Senhor toque o coração de Deus e que eu preciso de um milagre financeiro na minha vida, na minha família, na minha empresa. E eu falei: Deus, o que eu vou ofertar? O que eu vou dar? Eu não tenho nada, eu não tenho salário. Sabe quando a gente trabalha com o marido, você não tem salário, né? Você quer comprar alguma coisa, quando as coisas estão bem, a gente compra. Quando não está bem, você quer esposa, você não vai querer ver as coisas piores, então você também não gasta. Mas não tinha o salário. Aí tinha estava com um carrinho usado, que meu marido tinha comprado, passou pela minha cabeça dar o carro. Mas eu pensei: Senhor, eu não posso dar o carro. Sabe? Porque eu levo os meninos para a escola, mora longe, a gente mora de um lado da cidade, trabalho no outro. Senhor, o que eu faço? Mas eu fiquei: Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? E eu já estava quase assim: Senhor, vê o meu coração, né? Eu quero fazer, eu quero ofertar, mas eu não tenho nada. Então eu já estava quase me acomodando. Gente, veio uma vozinha assim dentro de mim e falou assim: você tem algo para ofertar? Senhor, sabe aquela joia que seu marido te deu? E desde que você ganhou aquela joia, você quase não usa, você nunca sentiu que realmente ela é sua, porque aquela joia não foi para você. Foi uma joia que meu marido tinha dado em tempos de vacas gordas, caríssima. Um lindo colar, assim, tipo uma gargantilha, bem, acho que ela dava 1,5 centímetros, mais ou menos assim, de largura. Sabe aquele presente, aquela coisa que você coloca assim, uau, maravilhosa. Era tão bonita que aí eu não usava. Porque a gente estava numa situação difícil, não saía. Eu falei: para onde eu vou com essa gargantilha? Acaba sendo roubada a gargantilha. E ela ficava guardada num lindo estojo de veludo, junto com o termo de garantia. Quando o Espírito Santo falou isso, presta atenção como é nosso coração. Eu falei: ai, Senhor, que bom e tal. Mas eu pensei assim: mas quem me deu foi meu marido. E os dias foram passando e vinha uma outra vozinha no meu ouvido, falava assim: não dá não. Você vai dar o teu melhor presente, a tua melhor joia. Sabe quando teu marido vai te dar outra? Nunca mais. Aquilo foi tempo que vocês tinham muito dinheiro. Olha como é que está a crise agora. Você vai dar? E eu ficava naquele dilema. Por outro lado, eu falava: não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu tive uma ideia para me safar e ficar bem com o Espírito Santo. Presta atenção. Eu falei: Senhor, eu vou falar com meu marido.
Se Ele autorizar, aí é o Senhor mesmo que falou comigo. Porque você já prestou atenção? Quando alguém chega e fala assim, Deus vai abrir uma porta de trabalho, você vai ganhar 10 mil reais, você vai passar no concurso, yes! Você não precisa nem de confirmação, você recebe na hora. Mas quando é para dar, minha filha, dá um negócio, sabe? Eu vou confirmar, é de Deus mesmo, é o Senhor que está falando. Querida, é todo mundo igual, não pense que a irmã Lúdia é diferente, não. Foi desse jeitinho que eu estou contando para você. Aí eu fui falar com meu marido, falei. Quando eu falei, no fundo eu queria que ele falasse assim, não é para dar, né? Meu marido não é nem crente. Não estava indo nessa época só Jesus na causa. Gente, sabe o que ele falou? Ele olhou para mim e falou assim, e Deus falou para você? Falou. E você quer dar? Quero. Então dê. Não tinha mais desculpa. Não tinha mais desculpa. Aí pego a minha caixa de veludo bem linda. Gente, vocês não tem, você não tem noção, você não está me entendendo. Você não tem noção, era uma dor. Imagina a tua melhor coisa, assim, que você tem lá, de valor, bem maravilhoso. E doía tanto. Mas eu entreguei para o Senhor. Sabe, entreguei lá, doendo a minha semente. Queridas, para a honra e para a glória do Senhor, que eu estou aqui diante do altar, falando para você, o que o Senhor falou e fez na minha vida. O Senhor escancarou, Ele não abriu não, Ele abriu porta, Ele abriu janela, Ele abriu celeiro, Ele abriu comporta. Aí você vai me dizer assim, mas a senhora quer dizer que tem que dar uma oferta de muito dinheiro? Mas fulano deu e não aconteceu. Eu estou falando que eu ouvi Deus falar para mim. Estou falando de convicção pessoal. Estou falando para você que se eu quisesse ter guardado a minha joia para olhar de vez em quando no espelho e ficar numa casa caindo nos pedaços, eu poderia ficar. Sendo feliz alguns momentos olhando para ela. Mas eu decidi colocar uma semente. Muitas das vezes. Queridos, teve época da minha vida que a situação estava tão difícil, acabava minhas coisas, eu não falava para o meu marido. Porque quando eu me converti, eu tomei uma decisão. Deus é Deus de milagre? É. Deus faz. Então eu vou pedir para Deus. E eu empacava. Tinha vezes que se eu falasse até Ele ia me dar. Mas eu achava tão maravilhoso chorar nos pés do Senhor. E você sabe o que acontecia? Minha mãe, eu sempre ajudei a minha família. Porque graças a Deus eu tinha condição melhor. E aí, nessa época de desafio com Deus, assim, que eu precisava de coisas, por exemplo, ia para o encontro, tinha que levar uma oferta para o encontro, e eu não tinha o dinheiro da oferta e não queria pedir. E aí eu orando, Deus, eu quero levar uma oferta, Menina, há 20 anos atrás, a minha irmã foi me visitar, chegou em casa e falou assim, a mãe queria mandar alguma coisa para você, mas ela não sabia o que mandar. Então ela deu esse dinheiro para você comprar alguma coisa. R$50. Sabe o que é isso, queridos? Você saber assim, eu falei para o Deus que dá semente ao semeador. Eu quero te falar nessa noite que tem um Deus que dá semente ao semeador. Que tem um Deus que entra na nossa vida de verdade. Mas que precisamos estar em linha com seu propósito. Precisamos estar em linha. Eu quero falar com você nessa noite o que o Senhor tem te falado ao teu coração. Mulher, o que de repente o Senhor tem falado com você, tem pedido. E pode ser que no meu caso eu estava orando por finanças. Mas de repente pode ser que o Senhor está te chamando para você entrar em novos níveis de fé. Em nível de jejum. Em nível intenso de busca com o Senhor. E você pode escolher. Você pode escolher como você vai agir, mas em 1 Samuel 25, conta a história de uma mulher que no momento de crise, essa mulher decide tomar uma atitude. A palavra de Deus fala, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, e aqui está outra palavra para nós pensar. Tem pão que nós lançamos sobre as águas e tem uma resposta em um tempo. Tem pão que você lança sobre as águas e vem resposta em outro tempo. Mas tem pão que você vai lançar sobre as águas e vai ser depois de muitos dias. Mas tão certo como vive o Senhor, você vai encontrar. Você vai contemplar aquilo que o Senhor prometeu para a sua vida. Aleluia! 1 Samuel 25 conta uma história que nós já conhecemos. A história de Abigail e de Nabal. Um homem que não ouvia ninguém. Um homem bruto, endurecido, difícil, radical, ingrato. E a palavra fala que Davi... ele estava vindo de batalhas, de guerras, com muitos homens, com todo o seu exército. E eles estavam famintos.
E ele manda os seus soldados na frente e manda chegar lá e pedir provisão. E quando ele chega, Nabal fala com um modo muito arrogante. Ele fala: quem é Davi? Quem é os seus homens? Eu não conheço, eu não vou dar nada. E eles pedem pão e água, e nem água. Ele fala: não vou dar do meu pão, não vou dar da minha água, não vou dar nada. Querido, só que Davi já era um homem forjado em guerra. Não era qualquer um. Nabal já tinha estado, os teus empregados, uma época de tosquia inteirinho, sendo cuidado, sendo alimentado, sendo protegido pelos servos de Davi. E os servos falam assim: eles foram para nós como um muro. Está dizendo, eles foram e deram proteção, eles deram segurança, tudo que nós precisávamos eles fizeram. Mas agora Nabal manda dizer que não vai dar nada. Davi fica enlouquecido. Diz para os homens: cada um pega a sua espada, pega a sua lança, que nós vamos lá resolver esse negócio. Como é que ele foi dizer que vai nos despedir de mão vazia? Nós vamos lá e vamos saquear. E ele fala: não vai ficar ninguém vivo. Porque era assim que as coisas eram resolvidas. Mas tinha uma mulher prudente, cheia do Espírito Santo, que quando ela fica sabendo do que aconteceu, ela fica caladinha e vai tomar uma atitude. Ela não fala com o marido, ela não fala com ninguém. Ela pega a provisão, ela separa a provisão, ela coloca sobre um animal, ela monta no seu animal, ela cavalga e ela vai ao encontro. Numa época que mulheres não era hoje, querida. Não era hoje você pegar a chave do seu carro e sair. Nós estamos falando de um tempo que era perigosíssimo até para uma mulher estar sozinha. Ela poderia ser atacada, poderia acontecer tantas coisas com ela. Ela não tinha liberdade. As mulheres tinham uma situação de escravidão. Mas ela toma essa atitude. E quando ela vê Davi, eu não vou estar lendo agora, mas ela vê Davi, ela já se prostra. Ela já se humilha diante dele. Ela já explica toda a situação. Ela fala: a culpa foi minha, eu também errei. Ela traz para ela a responsabilidade. Mas agora está aqui a provisão que você precisa. Recebe das mãos da tua serva. Olha, Deus, você é um homem de Deus, você vai derramar sangue inocente. Ela começa a falar com ele com tanta sabedoria. E ele olha para ela e ele entende que aquilo era Deus agindo a favor da vida dele, para que sangue não fosse derramado. Aquela mulher, ela livrou toda a sua casa, porque Davi repete novamente para ela: não ia ficar nenhum menino, não ia ficar ninguém dos teus filhos. Queridas, eu quero falar para você nessa noite, que tem atitudes que você toma na sua vida, que tem postura que você toma diante do Senhor, que você está trazendo livramento para toda a tua casa, para toda a tua descendência, para toda a tua família. Você pode dar um glória a Deus? Ela não sabia qual era a atitude. Ela sabia que alguma coisa de ruim ia acontecer. Mas como Deus, quando faz, e quando Ele quer agir de um modo sobrenatural, Ele age. Depois de um tempo, ela vai, conta para o marido, ela volta, ele está comemorando, está num banquete, está embriagado. E depois, no momento certo, ela conta para ele o que aconteceu. A Bíblia fala que o coração dele ficou amortecido, como uma pedra. Passa alguns dias, esse homem morre. A gente não sabe qual foi a causa, só sei que está escrito isso. Mas aí você sabe qual foi a coisa mais impressionante? Aquela mulher que teve ousadia de colocar em risco a sua própria vida, porque ela poderia ser morta pelos homens que estavam com Davi, ela poderia ser morta já como uma represália de Davi. Mas ele manda os seus homens lá onde ela estava, lá onde ela morava. E Davi lhe pede a sua mão em casamento. E aquela mulher se torna a rainha, porque ela casa com um rei, ela vai ser uma das esposas do rei. Você está me entendendo, queridas? Tem honra. Diga para a pessoa que está do seu lado: tem honra para quem lança a sua semente. Tem honra, queridos, quando nós decidimos tomar passos de fé. 1 Samuel 1:9. A palavra de Deus fala assim: então Ana se levantou, e depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, ela, pois, com amargura de alma, repita comigo, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Você conhece essa história?
Ela se sentia acabada, humilhada. Ela tinha a outra esposa que massacrava, que ficava o tempo todo perseguindo, tinha inveja porque ela era amada, porque o seu marido amava, mas ela era estéril. E se você for ler um pouquinho a palavra, vai dizer que ela não era estéril por acaso. Queridas, eu amo esse Deus. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que tem situação na sua vida, muita situação que você passa, não é por acaso, é com um propósito. Ele vai tirar muitas coisas das nossas mãos, porque enquanto eu tenho muitas coisas que me agradam, o meu ego, eu não olho, eu não tomo o caminho do altar, eu não tomo o caminho da cruz. Penina estava tudo bem, ela tinha os filhos, ela tinha um banquete, ela sabia muito bem a estratégia para tirar a outra de perto, e ela ficava lá se sentindo, e a palavra diz que Ana não tinha nada, porque tudo que ela queria não se podia comprar, tudo que ela queria era, ela queria um filho nos braços, ela queria ser mãe, ela queria que as pessoas olhassem para ela, e tinha todo um significado de ser mãe, da sua feminilidade, de maternidade, de como você era agraciada pelo Senhor. E era isso que ela precisava. E a palavra de Deus diz que ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, repita comigo, e votou um voto. Repita, queridas, vamos lá com fé. E votou um voto. Olha o que ela falou: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, lança uma semente nas águas. Ana, lança nessa noite uma semente. Raciocina, tudo, querida, era tudo o que ela queria. Quem é mãe aqui sabe o que é o voto de Ana. Quem é mãe entende. E não era uma pessoa que nunca teve um filho e era o teu maior sonho, mas ela fala: se o Senhor me entregar um filho, eu vou devolver. E ela pede um filho varão. E ela recebe aquele filho. E alguns anos depois, pouco tempo, acho que em 3 anos, era pouco tempo assim que o menino foi desmamado. E agora ela podia olhar, você presta atenção, fazer o voto sem ver o bebê, sem possibilidade, era uma coisa. Mas entregar a semente, pensa comigo, entregar aquele filho que ela sonhou tanto, era o seu filho, o bebê pequenininho. E aí você pensa que ela foi de mão vazia. Ela leva 3 bezerros, ela leva muita oferta, ela comemora, celebra, e ela fala: agora chegou o tempo que eu vou entregar ao Senhor. Eu acredito que por mais que ela levou uma oferta generosa, eu acredito que por mais que ela estava cumprindo aquele voto ao Senhor, ela era mulher como eu e você. A Bíblia não está falando de pessoas super-humanas. Ana não era um anjo, Ana não era santa nessa terra. Ela era mulher como eu e como você. Como será que foi a volta para sua casa? Como será que ela retornou? Deixando o seu filho. Mas aquela semente de uma mãe, aquele voto de uma mulher, ele deu um dos homens mais extraordinários para a nação. Ana semeia e entrega uma criança. E mais tarde a nação recebe o sacerdote, um profeta, um juiz, um líder militar. Ei, queridas, Deus é Deus fiel. Deus é Deus que no tempo certo vai mandar a chuva sobre a tua semente. Aplaude ao Senhor mesmo. Aplaude a este Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Lança o teu pão sobre as águas, o que o Senhor tem falado no seu coração.
Talvez você jovem tenha falado, quando era menor, eu vou me formar, eu vou crescer. Quando eu me formar, eu vou passar um ano como missionária. Vou passar 6 meses, vou passar um período, vou servir. Mas depois que é formada, depois que já está tudo bem, depois que bate as super propostas de emprego, cadê lançar o pão sobre as águas? Não quer mais, muda de ideia. Deus não vai obrigar, queridos. Deus não vai fazer nada, mas eu quero dizer que Ele vai honrar aqueles que decidir por fé, não vendo nada, não enxergando nenhuma possibilidade, entendendo que somente chegou a primeira chuva e umedeceu aquela terra para receber aquela semente. Ruth, livro de Ruth, capítulo 1, o verso de 1 ao 5. Tem uma história de 2 mulheres, que a semente foi uma amizade, foi semente de fidelidade. Lança o teu pão sobre as águas, é a palavra do Espírito de Deus para você nessa noite. Aquelas mulheres, elas passam por um período que as águas eram assustadoras, eram tempestuosas, era coisas tão difíceis, era uma situação quase praticamente impossível, porque Noemi sai da sua cidade, vai para outro lugar, e lá onde ela chega, ela vai porque estava tendo seca, estava passando dificuldade. Aonde ela chega tinha fartura, aonde ela chega tinha prosperidade, aonde ela chega era emprego fácil, tinha muitas riquezas, era pão farto. Só tinha um pequeno problema. Eles foram para um lugar que era amaldiçoado por Deus. Eles foram para um lugar que aparentemente tinha tudo para ser bom, mas Deus já tinha liberado uma palavra, que aquela terra seria uma terra que a mão de Deus não estava a bênção ali, não estava a promessa de Deus ali, mas não sabemos como, mas ela vai com toda a família, com seu marido, com teus filhos, e chega lá, talvez no primeiro momento tudo estava dando certo. Talvez no primeiro momento, sabe aquela mudança que você faz, que você não ora, e que você vai para algum lugar e quando chega parece assim, uau, vai ser tudo tremendo, vai ser tudo maravilhoso, mas depois desce a peia, começa a ver que as coisas não eram daquele jeito, foi isso que acontece, e ela morre o marido, depois morre os filhos, e ela fica, a situação que já era difícil, fica muito mais, porque agora ela fica viúva, com 2 mulheres viúvas também junto com ela. Mas a situação não é por acaso, repita comigo, a crise não é por acaso, a crise tem um propósito. Se ela fosse abençoada onde ela estava, ela ia continuar lá, ela ia ficando lá, e seria o rumo da história, ia ser diferente. Mas quando chega numa situação terrível, que não tem mais nada, ela já é uma mulher idosa, ainda assim, aquelas noras decidem caminhar com elas, mas chega uma altura do caminho, que ela fica muito angustiada, ela não sabe como vai ser o seu futuro, ela não sabe o que vai ser da vida daquelas mulheres, ela chama aquelas noras, ela conversa com elas e fala, olha, eu não tenho nada para dar para vocês, eu não tenho mais filhos, eu fui embora, não resta mais nada, vocês sabem que eu sou viúva, eu não tenho recursos, vocês podem voltar para a família de vocês, vocês voltem para a terra de vocês. Eu fico imaginando aquela mulher madura, sofrida, vivenciando tantos lutos de uma vez só. Só quem perdeu um filho sabe a dor que é. Ela perdeu todos, perde o marido, sem recursos. Sabe, parece que eu vejo ela falando com tanto amor, com tanto cuidado, trazendo realidade para suas noras. E uma delas vai embora, chora. Eu creio que ela era aquela sogra de ouro, né? Ela era top. As meninas amavam ela. E uma chora muito, abraça e volta para o seu povo. E ela olha para a outra. Ela olha para Ruth. Você não vai voltar, minha filha? Você pode acompanhá-la? E aí nós temos uma das declarações mais extraordinárias, que muitas vezes em convite de casamento você vai ler. Ela olha para ela e fala, onde pousares, pousarei eu. Sabe, aonde você estiver, colocar o teu pé, eu vou estar junto com você. O seu Deus, e aqui veio a palavra-chave que muda toda a história. O seu Deus será o meu Deus. Lançando semente no invisível.
lançando sementes sobre um abismo que aparentemente era só um deserto seco. Uma mulher pagã, moabita, um povo de uma origem que veio de maldição. Aquela nação era fruto de um incesto. As filhas que se deitaram, as filhas de Ló que se deitaram com seu próprio pai, que agride o coração de Deus, que era uma afronta para o Senhor. Mas aquela mulher moabita, de uma nação pagã, que talvez via as coisas mais bárbaras, mais terríveis, mais bizarras, na convivência com Noemi, ela ouviu falar de um Deus de milagre, de um Deus que muda a história, de um Deus que santifica, de um Deus que tem propósito. E ela decide apostar todas as tuas fichas naquela história. Queridas, nós poderíamos citar tantos exemplos, tantas outras pessoas que tomaram decisão de fé. Eu já estou para finalizar, mas fique de pé e feche os teus olhos. Eu sei que o Senhor está falando com você nessa noite. Eu sei que o Espírito de Deus está movendo os nossos corações nesta noite. Noemi não tinha mais nada. Tudo se perdeu. Mas Noemi tinha uma coisa que a crise não tira, que a dor não tira, que o luto não tira. Noemi tinha no seu coração semente de fé. Tinha no coração semente de fé. Ruth lança seu pão. E ela se torna a mãe de Obed, avô de Davi. E que depois ela vai fazer parte da genealogia de Jesus. Você pode dar um glória a Deus. Aleluia. Aquela decisão no deserto seco, aquela decisão somente de lealdade, aquela decisão para cuidar daquela senhora. Talvez era oferecer um ombro amigo, era chorar junto, era sonhar junto. Lança teu pão sobre as águas, porque o Deus de Abraão, Ele é Deus que vai fazer germinar a semente. Aleluias. Abigail encontra seu pão sobre as águas e ela se torna uma das esposas do rei. Ana decide lançar seu pão sobre as águas. Ela entrega um menino, ela entrega uma criança. E mais tarde a nação tem um profeta, tem um juiz, tem um chefe militar, tem um sacerdote, tem um homem que foi um dos homens mais importantes para a sua nação. A pergunta para você nessa noite, minha amada: o que você vai lançar nos pés do Senhor? Feche os teus olhos. O que é que o Espírito tem falado com você? O que é que o Espírito de Deus tem ministrado sobre a tua vida, sobre a tua casa? Você ouviu nessa noite de mulheres que tomaram decisões com o que tinha nas suas mãos, com o que podia fazer. Cantará balaba chorianda.